Oração. Como não deixar de orar em meio às tribulações, tentações, adversidades da vida? A oração é a base de tudo. Com certeza é a base de tudo. A gente precisa orar para agradecer a Deus, porque nem sempre na vida acontecem coisas que nos agradam, coisa que ficamos alegres. Então, tudo a gente tem que orar e agradecer a Deus do mesmo jeito, porque sem oração a gente não consegue andar para frente, porque se a gente quer alguma coisa, a gente quer conquistar algo, primeiro temos que orar. Basta uma oração. Se a gente fizesse uma oração antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, poderia dar certo. Antes da gente ir para a escola, antes da gente ir para o trabalho, antes da gente ir para o lugar que a gente não sabe se é da vontade de Deus. Se antes de tudo a gente fizesse uma oração, quantas lágrimas poderiam ser poupadas? Quantas pessoas poderiam ser curadas através de uma oração? Quantas pessoas? E às vezes a gente deixa de orar. A oração é muito importante. E oração não é só você orar na igreja, não. Só você orar quando estiver no templo de adoração. Não. Se você é o templo do Espírito Santo, não precisa de igreja só para orar. Ore na sua casa também. E outra coisa, não ore só na hora de dormir, não. O nosso dia tem 24 horas. O que custa a gente tirar 5 minutinhos do nosso dia e orar de tarde? Se você tem como, em algum lugar, orar de tarde, ora. Você vai ver que vai fazer muita diferença quando você passar a orar de tarde. Deus pode te batizar no seu lar, simplesmente por uma oração que você fez de tarde. Às vezes nessa oração você pode ser batizado pelo Espírito Santo. Ah, eu sou batizado só na igreja. Não, você também é batizado em casa, porque você é templo do Espírito Santo. Você pode sim ser batizado em casa. Ore também de tarde. É muito bom, sabe, a gente dedicar um momento para Deus. Como eu disse, no dia tem 24 horas, a gente quer orar só na hora de dormir por orar, sabe? Apenas agradecer e acabou e dormir. Não, mas não é assim. Orar de tarde é muito importante. Lê um versículo da Bíblia, sabe? Deixa um momento com Deus, faça uma reflexão. É muito bom, sabe, ver que a gente está se esforçando a fazer mais para Deus. Porque quando Deus vê que a gente está orando de tarde para se esforçar, sabe? Para deixar tempos a mais para Ele, porque Deus designou um dia inteiro para nós. O que custa? Realmente, gente, o que custa a gente orar 5 minutinhos do nosso dia? Vai atrapalhar? Se você trabalha, provavelmente tem horário de almoço. Entre 1 hora, 1 hora e meia. Tire só 5 minutinhos do seu dia, que Deus vai falar com você. Você vai ver que a partir daquele momento o seu dia vai andar mais, vai ser um dia abençoado, porque você fez uma oração. Às vezes, se você não fizer uma oração no seu dia, pode acontecer coisas à noite, sabe? Coisas que eu quero dizer, tipo assim, que poderia ser poupado através da oração. Nunca deixe de orar. E se você tem dificuldade também de orar de madrugada, tente. Bote 3 vezes o despertador pra tocar, não sei. Não sei quantas vezes que você precisa botar o despertador pra orar. Porque eu hoje tenho o costume de orar de madrugada. Mas no começo foi muito difícil mesmo, sabe? Você criar uma rotina de orar de madrugada, pensa, não é fácil. Mas depois que você consegue criar essa rotina, uma rotina gostosa, sabe? Com Deus, aconchegante. Como é bom orar de madrugada. Como diz, né? Quando a gente ora de madrugada, a fila é menor. Porque nem todo mundo tem vontade, disposição de orar de madrugada, né? Porque é uma hora de sono, sabe? Onde a gente tá conseguindo descansar. Aí, de repente, o despertador toca, você tem que levantar. Mas é muito bom, gente. Não vamos orar só na hora de dormir, não. Vamos orar também de tarde, como eu falei, nem que seja 5 minutinhos, dedique a Deus. Lê um versículo da Bíblia, que vai alegrar muito o coração do Senhor. Também tente orar de madrugada. Não precisa ser igual eu, criar uma rotina de acordar de madrugada para orar. Ora uma vez na semana. Quando você conseguir, você vai ver que a sua vida vai começar a andar para frente.
Quando vir as lutas da sua vida, você pode chorar sim, porque a gente é humano, a gente chora, mas você vai chorar para Deus. Você vai ver que Deus simplesmente vai colher as suas lágrimas, porque Ele viu que você se ajoelhou, que você fez uma oração, que você consagrou a vida a Ele. Porque quando a gente ora, muitas coisas acontecem, correntes são quebradas. Muitas pessoas pensam que tudo que acontece na vida é sorte. Não tem nada de sorte não, gente. Simplesmente o que acontece na nossa vida, se a gente não orou, é porque teve uma pessoa de joelho orando por nós. Às vezes Deus nos livra e a gente não sabe por quê. Ai, Deus, eu sou tão pecador, sou tão falho, e eu nem oro. Por que o Senhor me livrou? Simplesmente às vezes é a sua avó que está orando, sua tia, seu tio, não sei. Mas a gente pensa que ninguém ora pela gente. Mas eu percebo, sabe, que com certeza tem alguém orando por nós em qualquer momento, sabe? Porque eu lembro quando meu tio veio dormir aqui em casa, ele simplesmente estava orando por todo mundo da família. Tipo, a gente pensa que ninguém nunca ora pela gente, mas ora sim. E quando Deus nos livra, é através de pessoas que estão de joelho orando pela gente. Às vezes tem pessoas que choram, querendo que a gente volte para a presença do Pai, sabe? Simplesmente por uma oração.